Olá, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou revelar detalhes da vida do espermatozoide, desde o seu nascimento, os caminhos percorridos por eles dentro do organismo masculino, até que sejam, enfim, expelidos, onde, na grande maioria, terão como destino final a morte, com um ou outro cumprindo o papel para o qual nasceram, que é a fertilização do óvulo feminino. Ao contrário do que muita gente imagina, o espermatozoide não nasce pronto com este formato, o qual estamos acostumados a ver em filmes, livros ou imagens aqui na internet. Na verdade, para que ele atinja esse formato, que é o formato já adulto, é necessário que ele atravesse um processo, como se fosse uma gestação, que dura mais de 2 meses, conforme a gente vai ver neste vídeo mais adiante. Qual a importância das pessoas normais, leigas, saberem um pouco mais sobre a vida dos espermatozoides? A justificativa principal reside na constatação de que houve uma redução de mais de 50% da quantidade de espermatozoides quando espermogramas do mundo inteiro, realizados na atualidade, foram comparados com espermogramas da década de 70. Ou seja, os homens de hoje são considerados menos férteis do que os de 50 anos atrás, não só pela quantidade de espermatozoides em número mais reduzido do que naquela época, mas também por causa da qualidade inferior dos espermatozoides produzidos atualmente. De que maneira podemos explicar esta piora significativa na quantidade e na qualidade dos espermatozoides dos homens da atualidade? Veja, a partir do momento em que nós sabemos que o processo de produção dos espermatozoides que acontece no testículo é um processo lento, que dura ali, como eu falei, mais de 70 dias. É um processo sensível, delicado e acontece num ambiente microscópico e bastante extenso, como a gente vai ver mais adiante. Então, alguns fatores de agressão a esse ambiente microscópico podem prejudicar e deteriorar essa produção de espermatozoides, levando a uma queda não só na quantidade, como também na qualidade. Então, fatores como promiscuidade, com risco aumentado de contrair DSTs, abuso do consumo de álcool, cigarro, drogas, medicamentos, altos níveis de estresse com perda da qualidade do sono, sedentarismo, alimentação pobre em nutrientes, além da obesidade, tudo isso aqui pode prejudicar esse ambiente que eu falei, sensível, delicado e microscópico, levando a um risco aumentado de infertilidade masculina. Bem, a partir de agora vamos entender como acontece a produção dos espermatozoides. Como eu já falei anteriormente, essa produção se faz dentro dos testículos e se inicia a partir dos 13 para 14 anos de idade, fase essa conhecida como a puberdade masculina, que coincide com o início da produção de testosterona. A testosterona produzida pelo testículo vai, por sua vez, estimular a produção de espermatozoides. Então perceba que o testículo cumpre duas funções no organismo masculino. Uma é a função hormonal, a produção da testosterona, e a outra é essa função reprodutiva, que é a produção dos gametas masculinos, os chamados espermatozoides. Os espermatozoides são produzidos dentro dos testículos em umas microfábricas denominadas de túbulos seminíferos. Cada testículo vai conter 900 túbulos seminíferos e cada túbulo seminífero desse vai ter 1 metro de extensão. Perceba que esses túbulos são independentes entre si, eles não se comunicam, e cada túbulo desse, cada fábrica dessa vai ter a sua própria produção. Sendo assim, se a gente for fazer um cálculo, somando os dois testículos, nós teríamos 1.800 metros lineares com produção de espermatozoides em toda a extensão desses 1.800 metros, levando a incrível produção de 120 milhões de espermatozoides por dia. Ao darmos um zoom numa fábrica dessa, tubo seminífero, vamos observar que existe produção de espermatozoide em cada extensão deste 1 metro linear dessa fábrica, acontecendo a produção da periferia para o centro. Então essa periferia do túbulo seminífero, ela é constantemente alimentada por células tronco, que nascem ali
de forma infinita para se transformarem ao final no espermatozoide. É por isso que o homem jamais cessa a sua produção de espermatozoides, ao contrário da mulher, que já nasce com um número limitado de óvulos, onde todo mês ela libera um óvulo, até que após a liberação do último óvulo ela entra na chamada menopausa. No homem não acontece assim. Ele vai produzir espermatozoides durante toda a vida dele, até o dia em que ele morrer. E essa produção é vista que acontece da periferia para o centro, com a célula-tronco aqui nessa periferia, começando a se diferenciar, amadurecer, se transformar, para então, quando chegar próximo aqui do centro da luz desse túbulo, essa célula virá, enfim, um espermatozoide, caindo na luz do túbulo, e aí, então, seguindo para o segundo compartimento, que é o chamado epidídimo. Chegando no epidídimo, todos os espermatozoides recém-produzidos vão ter que encarar uma travessia de 6 metros de extensão, que vai levar alguns dias. Veja, esse epidídimo aqui, ele é um túbulo todo enovelado, que pode ser facilmente palpado no exame físico do saco escrotal, do testículo. Ele fica por trás do testículo e é uma estrutura muito sensível, de maneira que quando o homem sofre uma pancada no testículo, quando ele faz algum esforço físico intenso que o testículo começa a doer, não é o testículo que dói. Na verdade, na grande maioria das vezes, a origem da dor está aqui no epidídimo. Essa travessia pelo epidídimo é muito importante para o espermatozoide amadurecer ainda mais, de forma que quando ele chegar aqui no ducto deferente, significa que ele já está totalmente apto a fecundar um óvulo. Então, meus amigos, dando sequência, uma vez que os espermatozoides chegam na região do ducto deferente, eles estão aptos e podem ser convocados a qualquer momento para serem expelidos para fora do organismo masculino, bastando então somente que esse homem entre num processo de relação, seja essa relação solitária ou na companhia de alguém. Durante essa relação, conforme a excitação vai aumentando, começa a acontecer um processo chamado de emissão, que é a migração dos espermatozoides do ducto deferente rumo à região da próstata, onde eles vão pegar o transporte, que é o sêmen, para serem expelidos. Então essa migração vai acontecer através do ducto deferente, que possui 45 centímetros de comprimento. Veja que esse deferente aqui é o canal que nós urologistas ligamos quando a gente vai fazer a chamada vasectomia. Tá? Então a gente vai ligar mais ou menos aqui para cima, essa região. A gente liga, amarra e corta para que os espermatozoides não mais passem em direção à uretra prostática. O ducto deferente entra na cavidade abdominal, passa por trás da bexiga e vai se juntar com o canal da vesícula seminal, certo? Dando origem a um ductozinho chamado de ducto ejaculatório, que perfura a próstata e vai desembocar na uretra prostática. A uretra prostática é um túnel que tem no meio da próstata por onde passa a urina. Quando a bexiga aqui se contrai, essa urina passa por meio desse túnel e no meio do túnel tem a desembocadura do ducto ejaculatório. Então a importância desta informação reside no fato de que existe uma comunicação entre o aparelho urinário e o testículo, de maneira que homens que estão sofrendo de infecção urinária ou com a prostatite, ou mesmo com a uretrite, onde a uretrite mais comum é causada por uma bactéria chamada de gonorreia, o gonococo, essas bactérias aqui presentes nessa redondeza aqui podem entrar no ducto ejaculatório e fazer um caminho reverso em direção ao testículo. Chegando lá no testículo, elas podem agredir as fábricas de espermatozoides, levando à destruição dessas fábricas, ou então, num processo final de cicatrização dessas infecções testiculares, ou então do epidídimo, pode acontecer uma obstrução nas fábricas ou então no próprio epidídimo, de maneira que todos os espermatozoides produzidos, em caso, logicamente, das fábricas serem poupadas,
os espermatozoides produzidos eles não mais conseguem atravessar o epidídimo porque ele sofreu uma infecção e na recuperação dessa infecção o epidídimo foi obstruído. Sendo assim, é importante que o homem se previna contra as infecções urinárias e contra as DSTs de uma forma geral, principalmente aquelas uretrites causadas pela gonorreia e pela clamídia. E tão logo ele perceba que está com sintomas de infecção urinária, que ele inicie um tratamento o mais rápido possível, a fim de evitar que essa infecção que está apenas no sistema urinário vá parar lá no testículo, prejudicando a sua capacidade de fertilidade. Dando sequência aos caminhos percorridos pelo espermatozoide, ele chega então na estação central do metrô, que é a uretra prostática. Então, recapitulando, ele foi produzido no testículo, ele cumpriu 6 metros de travessia através do epidídimo. Depois disso, ele entrou no deferente e percorreu mais 45 centímetros de extensão. E agora, diante da excitação máxima do homem que está ali no processo de relação, ele chega aqui na estação central do metrô, que é a uretra prostática, que está fechada em cima, aqui e embaixo. Então ele vai se acumulando aqui, juntamente com um líquido seminal que vai chegando. Esse líquido seminal, que vai medir ali em média de 2 a 5 ml, ele é constituído de 3 partes. 10% desse líquido já chega com os espermatozoides, proveniente, portanto, do ducto deferente. 30% vem da próstata, tá? A próstata vai ser importante para neutralizar o pH, deixar o pH num valor levemente alcalino, porque o espermatozoide ele tem aversão ao pH ácido. O pH ácido mata rapidamente o espermatozoide, ele não aguenta muito tempo. Além disso, o líquido que vem da próstata tem esse aspecto leitoso, esbranquiçado, porque ele é muito rico em cálcio. O cálcio que será o combustível, a gasolina, para que o espermatozoide tenha aquela velocidade que ele tem. Que não é muita coisa não, é de 1 a 4 milímetros por minuto. Então veja que ele leva 1 minuto para percorrer 1 milímetro, porque a gente está falando de um ser microscópico, que uma distância que para nós é uma distância mínima, para ele é uma distância enorme. Então veja que para ele aguentar toda essa jornada após ser expelido dentro do organismo feminino, ele tem que entrar no útero, depois em trompa de falópio, até chegar na região do óvulo. Quer dizer, uma distância que para ele, que é um ser microscópico, é uma distância muito assim, significativa, e para isso ele vai precisar de bastante alimento. Quem vai fornecer esse alimento é a parte do sêmen que vem da vesícula seminal, que vai ser muito rica em frutose, que é um tipo de açúcar, juntamente com outros nutrientes. Ao serem liberados para fora do organismo masculino, eles podem sobreviver de 1 a 2 dias dentro do aparelho reprodutivo feminino, ou então, se for num preservativo, por exemplo, ele pode chegar a sobreviver por meia hora a 2 horas, dependendo do ambiente. É importante lembrar que o espermatozoide, quando ele está no deferente, aguardando serem convocados, porque veja-se, cada homem tem a sua frequência de relações. Se o homem demorar 2 meses, 3 meses para poder ter alguma relação, esses espermatozoides que estão lá no deferente, aguardando serem expelidos, eles acabam por morrerem. Eles duram mais ou menos ali 30 dias. Então veja, é interessante que ele leva 70 dias para serem formados e eles duram somente 30 dias quando eles chegam aqui no deferente. Sendo assim, uma produção final considerada como normal seria 2 a 5 ml de sêmen e 35 a 200 milhões de espermatozoides para cada ml deste sêmen. Lembrando que não é só a quantidade que interessa, mas também a qualidade, não só do sêmen, mas também dos espermatozoides. Esses espermatozoides são avaliados no espermograma quanto à sua vitalidade, ou seja, a quantidade de espermatozoides vivos na amostra, a sua velocidade, que é medida no espermograma, e também o formato deles. De maneira que homens que têm uma quantidade inferior a 20 milhões de espermatozoides para cada ml têm uma menor chance de fertilização da sua parceira. Uma fase final bastante interessante e curiosa, que torna este processo reprodutivo humano tão belo, é a chamada capacitação.
Quando o espermatozoide chega no aparelho reprodutivo feminino, ali na região do colo do útero, na verdade ele não tem capacidade de fertilizar ninguém, porque ele está pesado, ele está cheio de colesterol na sua superfície, muita gordura, ele está acorrentado, ele está inibido por proteínas que suprimem a sua atividade. Então o processo é belo, porque o organismo feminino é quem vai limpar esse espermatozoide, toda essa gordura, vai desacorrentá-lo dessas proteínas inibitórias para que ele se torne leve e rápido para prosseguir rumo ao óvulo, rumo à fertilização. Essa capacitação vai durar em torno de 1 a 10 horas ali dentro do aparelho reprodutivo feminino, para então ele chegar lá no óvulo e acontecer a chamada fecundação, que ele vai escavando as paredes do óvulo até que ele atravessa a última camada, chamada zona pelúcida, para então jogar lá dentro os seus 23 cromossomos, que vão se juntar aos 23 do óvulo, dando origem ao embrião humano. Desta forma, me despeço de todos vocês. Obrigado àqueles que ficaram até aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like. Fiquem à vontade na seção de comentários e vejo vocês numa próxima oportunidade.